Líder é aquela pessoa que com muito conforto e tranquilidade dá ordens enquanto seus liderados trabalham. Ele ganha mais que os liderados e quando o sucesso é alcançado, ele, o líder, fica com todas as glórias. E foi quem menos trabalhou. Se você tem um cargo de liderança e é assim que as pessoas que você lidera pensam, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Ser um líder, ter um cargo de chefia é um enorme peso. E carregar esse peso com agilidade, com confiança, exige muito talento. Em vez de ficar falando sobre os deveres, características e ações de um líder hipotético, a gente quer convidar você para um passeio. Um passeio para o início do século, bem perto do Polo Sul. Para uma aventura que teve um grande líder. Nós não vamos falar em teorias, técnicas de liderança, métodos ou sistemas. Vamos juntos ver as ações de um grande líder e pensar, refletir a respeito dessas ações. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar em Sir Ernest Shackleton. Ele participou de 3 expedições polares, uma como comandado e 2 como líder. Agora vou falar de uma coisa sobre as aventuras desse explorador que pode dar vontade de você tirar a fita do vídeo e jogar fora. Mas por favor, espera mais um pouquinho. Shackleton não teve sucesso em nenhuma de suas expedições. E mesmo assim ele foi um grande líder. Passou para a história. Vários livros foram escritos sobre suas aventuras. Todos os seus comandados o admiravam. A gente nem começou a contar a história das aventuras de Shackleton ainda, mas já dá para se concluir um fato importante sobre liderança. O resultado não é a forma correta de se avaliar uma liderança. Pronto. Agora quem vai querer jogar essa fita fora é o dono da empresa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso fazendo uma analogia. Um técnico de um time de futebol é um líder. E pode ser que em um campeonato 3 times tenham um excelente líder, só que um vai ser campeão. Fica claro que exercer uma liderança competente não é o suficiente para se atingir o resultado. Por outro lado, sem uma liderança competente, fica quase impossível se atingir esse bom resultado. A gente não está aqui querendo fornecer uma desculpa para um eventual fracasso. Mas se você, como líder, acha que vai sempre atingir o objetivo esperado, já está cometendo um erro. Mas a gente volta a falar sobre isso já já, na segunda expedição do Shackleton. Nossa história começa aqui, em 1901. Nos últimos 400 anos, a grande aventura do homem era a conquista e a exploração de novas fronteiras. Chegar onde nenhum homem jamais esteve. No século anterior, a África trazia grandes desafios que um a um iam sendo alcançados. Por exemplo, a famosa expedição do capitão Richard Burton para alcançar o delta do Nilo em 1850. No início do século, poucos pontos da Terra não haviam sido alcançados. Um deles, o Polo Sul. Começou então uma corrida entre a Inglaterra e a Noruega para se chegar ao Polo Sul. A primeira tentativa foi feita pelo capitão Robert Falcon Scott. Shackleton estava nessa expedição. Chegando a mais ou menos 1.200 quilômetros do Polo Sul, eles retornaram. Não tinham a menor condição de prosseguir. Em 1907, Shackleton tentaria de novo atingir o Polo Sul, só que dessa vez como líder da expedição. Ele e seus homens, Frank Wilde, Eric Marshall e Jameson Adams, partiram da base do Cabo Reynolds em 28 de outubro. Chegando a apenas 150 quilômetros do objetivo, todos estavam com fome, sofrendo de cegueira das neves e queimaduras de frio. Shackleton resolve dar meia volta e retornar à base. Adams era quem estava em pior condição. No final da viagem de volta, eles deram uma esticada de 36 horas caminhando para tentar salvá-lo. Conseguiram. Bom, então vamos começar a olhar as atitudes do Shackleton sob o prisma da liderança. Ele chegou a 150 quilômetros do seu objetivo e deu ordem para retornarem. Será que a gente consegue imaginar o que realmente foi isso? Passar alguns anos para conseguir o patrocínio da expedição, enfrentar temperaturas abaixo dos 50 graus negativos, o esforço físico de caminhar pelo gelo e pela neve com suprimentos por milhares de quilômetros e a apenas 150 quilômetros da glória e da fortuna? Pois é. Quantos não teriam se iludido e seguido em frente? Se Shackleton tivesse feito isso, ele certamente teria sido o primeiro homem a chegar ao Polo Sul. E ele e seus comandados teriam morrido por lá. Shackleton não tentou se convencer que poderia seguir em segurança.
Ele não teve remorso ou medo de tomar essa atitude, mesmo que isso pudesse fazer com que ele fosse visto como um fracassado. Ele, como líder, tinha que tomar uma atitude. E como líder, tinha que ser a atitude correta. Lembra que a gente falou antes que se um líder acha que vai sempre atingir o seu objetivo, já está cometendo um erro? Esse é um exemplo claro. Como líder, ele tomou a atitude correta. Pesou prós e contras. Pensou em seus homens. Vamos só lembrar que estamos falando do começo do século, de uma aventura nunca realizada antes. Quando a gente volta para o presente, fica claro que o líder tem a obrigação de planejar as suas ações com muito cuidado, avaliar os riscos da melhor maneira possível, pensar nas alternativas e liderar a sua equipe para atingir o objetivo. Mas se no meio do caminho notar que houve algum erro, algum desvio, o líder também precisa ter a coragem de assumir a situação e retroceder. Retroceder para poder avançar de novo com mais força. Tudo bem, mas para isso é preciso ter muita coragem. Shackleton retornou à Inglaterra como herói. Afinal, ele havia sido o homem que mais perto havia chegado do Polo Sul. A corrida continuava. Em 1911, praticamente no mesmo dia, o norueguês Amundsen e o inglês Scott, comandante da primeira viagem de Shackleton à Antártica, partiram de pontos diferentes rumo ao Polo Sul. Ele foi o primeiro homem a chegar ao Polo. E Scott, que deveria ter retornado em função das condições em que estava a sua expedição, teimou em continuar. Ele e nenhum de seus homens retornaram dessa viagem. Um ano depois, os corpos congelados e o diário da viagem foram resgatados. Nele lia-se: caso sobrevivêssemos, eu teria uma bela história para contar sobre o arrojo, a resistência e a coragem de meus companheiros. Uma história que tocaria fundo o coração de todos os ingleses. Essas notas esboçadas e nossos corpos mortos é que contarão a história. Scott é ainda hoje um dos grandes heróis da Inglaterra. Sua coragem, sua determinação, seu espírito aventureiro estão nas páginas da história. Mas a decisão de seguir em frente foi emocional ou baseada no medo do fracasso. A persistência no erro pode causar um prejuízo à sua empresa muito maior que um recuo estratégico. Recuar, redirecionar e atingir o objetivo será sempre melhor do que morrer tentando. Uma empresa não precisa de heróis, precisa de líderes que saibam levar a sua equipe ao sucesso. Quem morre tentando não tem chance de tentar de novo. Lembre-se sempre disso. Retornar a 150 quilômetros de seu objetivo foi uma decisão de um grande líder. Mas foi na expedição imperial transantártica que Shackleton mostrou toda a sua habilidade. O objetivo da expedição, já que o Polo Sul já havia sido alcançado, era a travessia a pé da Antártica. E nos preparativos dessa expedição, Shackleton passou meses planejando a travessia. Hoje isso pode não parecer nada demais. O navegador Amir Klink, por exemplo, em cada uma de suas aventuras, passa anos planejando, pesquisando, usa os conhecimentos de cientistas, técnicos, nutricionistas, engenheiros. Só que naquela época, quando o aventureiro partia para uma empreitada, era mais ou menos como você arruma uma bolsa para um fim de semana fora. Juntava-se algumas pessoas, alguns mapas, quando eles existiam, arrumava-se os mantimentos e pé na estrada. Shackleton aprendera com as experiências anteriores e não quis cometer os mesmos erros. Seus preparativos foram considerados exagerados na época. Ele não se importou com as críticas. Um líder precisa se preparar para liderar. Quanto mais ele souber do que está por enfrentar, do que ele vai precisar para liderar com sabedoria, melhor. É claro que dependendo da tarefa que vai ser empreendida pela sua equipe, você pode precisar de especialistas. Mas a visão geral, a grande visão do todo, precisa estar muito clara na cabeça do líder. Se o líder está meio perdido, não sabe exatamente onde está pisando, ele não vai conseguir transmitir confiança a seus comandados. E sem confiança fica muito mais fácil não se chegar onde se quer chegar. Outro aspecto importante no líder: saber escolher bem seus comandados, seu time, sua equipe. Nos últimos diários dessa expedição de Shackleton, alguns dos escolhidos falaram que Shackleton fez perguntas estranhas, não convencionais. Além de perguntar sobre as habilidades específicas necessárias para a expedição, Shackleton perguntou para vários deles se sabiam tocar algum instrumento, cantar, jogar bridge, coisas assim. Na hora parecia coisa de maluco. Mais tarde, muitos entenderam e admiraram a habilidade do chefe na escolha de seus comandados. Em 8 de agosto de 1914, o navio Endurance parte do porto de Plymouth. Sua primeira escala, Buenos Aires. De lá para a ilha da Geórgia do Sul e depois para a Baía de Vazel. De uma base nessa baía, a expedição partiria por terra para a travessia a pé da Antártica.
Mas Shackleton nunca chegou à Baía de Vazel. Sem intenção de criar suspense, vamos falar de outro aspecto importante da liderança: a lealdade. Muita gente que tem cargo de liderança acredita que ameaçando, usando a força e o poder do cargo, consegue obediência. Ou você me entrega o relatório até amanhã ao meio-dia ou você está demitido. Muito provavelmente, o relatório será entregue até amanhã ao meio-dia. Uma atitude como essa pode gerar obediência, mas não irá gerar a lealdade. Seria muito melhor que o líder, fazendo ver a importância de ter o relatório até amanhã ao meio-dia, criasse em seu comandado o desejo de cumprir a missão. A obrigação em cumprir a missão, não para defender o emprego, mas por lealdade a seu chefe, à empresa, por companheirismo, por cumplicidade, acreditando que esse sacrifício de ter que virar à noite para fazer uma tarefa é realmente necessário. Lealdade se conquista com coisas pequenas, com simpatia, com compreensão, com bondade, com justiça e até mesmo com autoridade na hora certa. O segundo em comando na expedição do Endurance era Frank Wild, o mesmo que estava com Shackleton na sua segunda expedição. Em seu diário dessa expedição, Wild escreveu que não simpatizava muito com Shackleton. No retorno da expedição, quando eles lutavam a cada minuto para sobreviver, aconteceu um fato que ficou registrado no diário de Wild. Shackleton, vendo que as condições de Wild eram piores que a dele, o obrigou, sem que os outros percebessem, a aceitar um biscoito da sua ração. Falando isso para quem já almoçou ou vai almoçar um belo prato de comida quente, pode não parecer nada. Mas veja o que Wild escreveu. Não sei se alguém, todo mundo, será capaz de perceber quanta generosidade e quanta compaixão estavam presentes nesse gesto. Mas eu, por Deus, nunca hei de esquecer. Milhares de libras não poderiam pagar o preço daquele único biscoito. Com pequenos gestos como esse, Shackleton conquistava a lealdade de seus comandados. A gente não está aqui sugerindo que amanhã você chegue ao trabalho com um pacote de creme cracker para distribuir entre as pessoas que você lidera. A ideia é que com pequenos gestos, com justiça, com compreensão, sabendo ouvir, entender e mostrar que está sempre atento às necessidades de quem você chefia, a lealdade é conquistada. E chefiar um grupo de pessoas leais é com certeza muito mais fácil do que chefiar pessoas que têm medo de você. Mais uma coisa para você pensar. Vamos voltar à expedição. Em 7 de dezembro de 1914, o Endurance, com a sua tripulação de 28 homens, chega ao banco de gelo. Esse banco de gelo, no mar de Weddell, precisa ser atravessado para se chegar à Baía de Vazel. O Endurance corajosamente navegou por 1.500 quilômetros em mais de 40 dias nesse banco de gelo. Ora procurando canais por entre as banquisas, ora quebrando o gelo. Até que no dia 19 de janeiro de 1915, apenas um dia de navegação da Baía de Vazel, onde seria dada a partida para a travessia a pé da Antártica, o Endurance fica preso no gelo. Em várias ocasiões, a uma pequena distância do bloco de gelo onde o Endurance estava preso, o mar se abria. Os homens com picaretas tentavam abrir um canal para libertar o navio. Não foi possível. O Endurance então é transformado em uma estação de inverno. O tempo foi passando. O inverno se aproximando. O navio, preso no gelo, à deriva. Em 1º de maio, o sol desapareceu. Só voltaria a brilhar 4 meses mais tarde. A temperatura chegava a 30 graus negativos. No final de junho, o Endurance já havia percorrido 1.100 quilômetros ao sabor do gelo. Bom, vamos dar uma parada na aventura para analisar a liderança de Shackleton. Será que a gente consegue imaginar 28 homens presos no gelo, em um barco, em temperaturas abaixo de 30 graus negativos, no meio do nada, sem nenhuma forma de comunicação com o mundo exterior? Se dá para imaginar essa situação, o que você acha que aconteceria? Imagina o nível de estresse desses homens. Seria muito natural que uma crise atrás da outra acontecesse. Mas não foi isso que aconteceu. Shackleton conseguiu, habilmente, contornar todas as crises possíveis com atitudes de um verdadeiro líder. Em primeiro lugar, Shackleton não fazia distinções de classes, muito comuns naquela época. Na expedição de Scott, o barco era dividido. Cientistas para um lado, oficiais para o outro e tripulação para o outro. No Endurance, todos compartilhavam o barco. Cada um tinha sua função específica, mas dividia com os outros as funções não específicas. Dessa forma, era possível, por exemplo, ver cientistas lavando convéis. O que pode não parecer muito estranho hoje, era impensável na época. Apenas um dos participantes da expedição, Les, colocou em seu diário que achava aquilo um absurdo. Um homem da sua casta sendo obrigado a fazer o trabalho de um subalterno. Mas já que todos faziam, ele fazia também.
mesmo não gostando muito da ideia. Esse fato, com certeza, criou uma interação e um companheirismo que foram fundamentais para que crises graves não explodissem com o ânimo de todos. Ponto para o Shackleton. Ele quebrou uma regra, mas conseguiu resultados. Lembra que a gente falou na seleção dos membros da expedição, em que Shackleton perguntava se os homens sabiam cantar, tocar algum instrumento, jogar bridge? Pois é, presos no navio, o único lazer era exatamente esse: cantar, jogar bridge ou xadrez. No diário de alguns dos membros da expedição, vários falaram que naquela situação entenderam as perguntas de Shackleton. Sem essas atividades, muitos deles talvez tivessem enlouquecido. Outra coisa importante: Shackleton sabia que com a chegada do inverno, o barco não escaparia mais do gelo. E com isso, a sua expedição havia fracassado. Eles teriam que passar todo o inverno ali, e depois não teriam mais condições de seguir para a travessia a pé pela Antártica. Mesmo assim, Shackleton nunca demonstrou decepção para a tripulação do Endurance. Um dos médicos de bordo, Dr. Macklin, escreveu em seu diário que ninguém nunca reparou nenhum sinal de tristeza ou decepção em Shackleton. Com certeza ele estava abalado. Talvez ele tenha chutado a parede de seu camarote, xingado, dado uns pulinhos de raiva, arrancado os cabelos, mas nunca na frente de seus homens. Isso seria ruim para a moral de todos. Shackleton também estava sempre com seus homens, participando das tarefas, incentivando. Ele estava presente em todos os acontecimentos do navio. Até agora, com tudo que a gente já falou do Shackleton, dá a impressão que ele era irmão da Madre Teresa de Calcutá. Bondoso, gentil, justo. Shackleton não acreditava em disciplina desnecessária. Mesmo assim, nada acontecia sem o seu consentimento. Todos o consideravam justo. Eram leais a ele. E suas ordens eram obedecidas não por serem ordens, mas por todos as considerarem sempre razoáveis. Veja o que estava escrito no diário do imediato Lionel Greenstreet. Ele fazia uma cara, uma expressão de desprezo que deixava qualquer um encolhido. Sabia ser muito cortante quando queria, mas acho que o pior era aquela expressão. Certo dia, uma delegação foi se queixar a Shackleton dos maus tratos do contramestre John Vincent, o grandalhão de bordo, carrancudo, de maus modos e rude. Ele era maior e mais forte que qualquer homem a bordo. Shackleton chamou o contramestre à sua cabine. Os dois ficaram sozinhos por alguns minutos. Vincent saiu da conversa abalado, de cabeça baixa, e nunca mais causou problemas. Nunca ninguém vai saber o que aconteceu naqueles minutos. Muitos tomariam a mesma atitude, tendo mais pessoas por perto, para o caso do grandalhão perder a linha. Shackleton resolveu com argumentos. Mais uma demonstração da moral que ele tinha sobre seus homens. E para a gente voltar para a nossa aventura, Shackleton criou uma rotina pesada de trabalho para todos. Os cientistas faziam suas experiências. Os marujos faziam a manutenção do barco. Todos tinham um ritmo pesado de trabalho. Esses foram os ingredientes que evitaram uma explosão de conflitos no Endurance. Preso e sendo golpeado pela pressão dos blocos de gelo, o Endurance sofreu até outubro. Em várias ocasiões, os homens achavam que o fim do navio estava próximo. Finalmente, em 27 de outubro, depois do navio receber golpes violentos da pressão e de começar a fazer água, Shackleton dá a ordem de abandonar o navio. Ele é o último a sair. Em 21 de novembro, o Endurance afunda. Uma paradinha para uma observação curiosa retirada do diário do Dr. Macklin novamente. Ele transcreveu as palavras de Shackleton. Perdemos o navio e a carga. Agora vamos voltar para casa. Provisões e 3 barcos salva-vidas. Isso foi o que restou do Endurance. Shackleton dá ordem para que seus homens eliminem todo o peso desnecessário. Cada homem, além das provisões, poderia carregar meio quilo de objetos pessoais. Shackleton é o primeiro a se livrar de seus pertences, jogando fora várias moedas de ouro e os objetos de prata de seu toucador. Agora, o objetivo de Shackleton havia mudado. Antes era atravessar a Antártica. Agora era levar todos os seus homens, vivos, de volta para casa. E ele se livra inclusive de seus objetos pessoais para tentar realizar a sua tarefa. Nenhum homem poderia ser sacrificado. Shackleton com certeza nunca ouviu falar em empregabilidade. Sorte dele e de seus homens. Shackleton fez um sorteio dos sacos de dormir. Alguns seriam para a travessia a pé do continente e eram melhores. Nesse sorteio,
Curiosamente, os marinheiros todos ganharam os melhores sacos de dormir, ficando os piores com os oficiais e os cientistas. Nos diários, alguns membros da tripulação colocaram esse sorteio meio em dúvida. Ninguém, no entanto, falou nada. Ninguém viu nada de errado no sorteio. Aparentemente, Shackleton, além de um grande líder, tinha muita habilidade com as mãos. Em dezembro, eles começam uma caminhada. Depois de 6 dias, quase não evoluíram. As condições não permitiam. Eles montam um acampamento oceânico. Uma nova tentativa de avançar a pé é ordenada por Shackleton. Nesse momento, pela primeira e única vez, a autoridade de Shackleton é questionada. Macnish, o carpinteiro, se mostra contrário à nova tentativa de caminhada e discute com Shackleton. Shackleton contorna a situação. Todos seguem. Novamente, eles não avançam muito. Shackleton mais uma vez toma uma decisão corajosa e interrompe a caminhada. Muitos continuariam só para provar que estavam certos, só para não terem que acabar perdendo uma disputa com o comandado. Ou muitos ainda teriam continuado só para não perder a moral com seus homens. Shackleton, mais uma vez, toma a decisão que precisa, como líder, tomar. Um novo acampamento é montado. O acampamento Paciência. Se as condições do Endurance já eram ruins, imagina agora no acampamento a menos 30 graus. A banquisa de gelo em que está o acampamento Paciência à deriva segue rumo norte. O tempo foi passando, a caça escasseando. Les, aquele que achava estranho trabalhar como uma pessoa de classes inferiores, queria aumentar o estoque de carne de foca. Shackleton não permitiu, mantendo o estoque sempre em um nível mínimo, limite. Muitos podem estranhar essa teimosia de Shackleton em manter o estoque de comida baixo. Não se preocupar em armazenar uma maior quantidade para uma possível permanência longa no acampamento Paciência. Essa deve ter sido uma decisão difícil. Era março de 1916. Os homens estavam presos desde janeiro de 1915. 14 meses em condições extremas de frio, incomunicáveis. Para Shackleton, fazer um estoque maior de carne seria assumir para seus homens que eles permaneceriam por muito mais tempo no gelo. Isso, na visão de Shackleton, seria muito ruim para a moral e para o ânimo de seus homens, principalmente dos marinheiros, que foram contratados apenas para uma viagem de ida e volta. Os outros, que haviam se engajado na expedição propriamente dita, tinham de estar preparados para tudo. Eram aventureiros. Os marinheiros não. Shackleton preferiu correr o risco de uma escassez de alimentos do que ver a moral e a força de parte de seus homens desaparecerem. Para ele, esse risco era mais perigoso de ser corrido. E foi por causa dele que ele tomou essa decisão. O que você acha disso? Você faria uma opção pelo estômago ou pela cabeça de seus comandados? Dá o que pensar, não dá? Em todo o tempo em que ficaram no acampamento Paciência, Shackleton acompanhava a movimentação da banquisa. Para tentar atingir terra firme, todas as possibilidades foram planejadas. Mas para que ele pudesse se lançar ao mar com seus homens, a banquisa precisaria chegar em algumas possíveis posições. Por algum tempo, a deriva os levara na melhor posição possível, mas os ventos mudaram e a banquisa começou a se afastar. Shackleton determinou os limites. Se chegassem a qualquer um deles, teriam de tentar de qualquer maneira. Em abril, a banquisa em que estava o acampamento começa a se partir. Shackleton lança os barcos na água. Durante vários dias, navegavam e acampavam à noite em banquisas. Shackleton e seus homens navegavam em direção à Ilha Elefante. Foram vários dias e noites de mar agitado, tempestades, sem suprimentos e sem água. Muitos homens desmaiaram. Alguns perderam a razão. Por sorte, sem atitudes violentas. Shackleton e os comandantes dos outros 2 barcos lutam para não perderem contato um do outro. Em 15 de abril, exaustos, doentes e fracos, chegam à Ilha Elefante. É a primeira vez que pisam em terra firme em 497 dias. A ilha era inóspita, mas tinha bastante caça. Ward escreveu em seu diário: "O chefe é magnífico, animando a todos. É o mais ativo do acampamento." Shackleton sabia que a moral de seus homens não iria durar muito. Eles já haviam passado por mais do que se poderia esperar de qualquer ser humano. No dia 20, Shackleton anuncia que iria com mais 5 homens a bordo do James Caird navegar até a ilha da Geórgia do Sul para buscar ajuda. Deixa eu tentar explicar o que Shackleton estava falando que ia fazer. Ele ia com mais 5 homens em um barco aberto, de 22 pés, navegar 1.300 quilômetros,
atravessando inclusive o Cabo Horn, o trecho de oceano mais perigoso do mundo, com ventos de 130 km por hora e ondas de 20 metros em pleno inverno, navegando apenas com um sextante e um cronômetro, em um clima que ficava encoberto ou nevando 24 horas por dia. Depois dos preparativos, eles partem. Só para complicar um pouquinho mais, no meio da viagem eles ainda enfrentaram um furacão. Foram 14 dias de puro terror, em condições inimagináveis. Quando um dos homens começava a tremer mais do que o normal, Shackleton mandava servir um copo de leite quente para todos os homens, de forma que o que estava mais complicado não soubesse que era por causa dele que o leite estava sendo servido. Milagrosamente, em 10 de maio eles conseguem chegar à ilha da Geórgia do Sul. A chegada foi com barco em frangalhos. Eles chegaram onde deu, que era exatamente do lado oposto da estação baleeira da ilha. O interior da ilha nunca havia sido explorado, não por falta de interesse dos noruegueses que habitavam a ilha, mas porque o terreno era absolutamente hostil. Nunca, nenhum homem havia atravessado a ilha da Geórgia do Sul a pé. Eles montam o acampamento. Em 19 de maio, Shackleton, Worsley e Crean partem para atravessar a ilha através da neve de montanhas carregando o mínimo necessário. Os outros 3 companheiros de viagem de barco não tinham condições de seguir. Eles mais uma vez iriam tentar o que nenhum outro homem conseguira. Foram 40 quilômetros em 36 horas, subindo, descendo debaixo de um frio intenso. Em um determinado ponto, os companheiros de Shackleton pediram para parar um pouco para descansar. Shackleton concordou e disse que ficaria de vigia para que eles pudessem dormir 1 hora. Depois de 5 minutos, Shackleton acordou os companheiros dizendo que já havia passado 1 hora. Eles seguiram viagem. Em seu diário, Shackleton fala que sabia que se eles parassem por 1 hora para dormir, no gelo, totalmente exaustos e fracos, talvez não acordassem nunca mais. Em 20 de maio, eles alcançam a estação baleeira. Worsley parte no dia seguinte para salvar os 3 que ficaram do outro lado da ilha. Shackleton começa os preparativos para buscar o resto de seus homens na Ilha Elefante. A primeira tentativa foi feita 3 dias depois. O banco de gelo havia se fechado. A tentativa fracassa. Em 10 de junho é feita uma nova tentativa. Novamente o gelo impede o sucesso. Em 12 de julho, mais uma tentativa fracassa. Finalmente, em 30 de agosto, a bordo do rebocador chileno Yelko, Shackleton resgata seus homens. Todos os 28 homens que partiram a bordo do Endurance 22 meses antes retornaram com vida. Todos. Essa é a história da expedição imperial transantártica, da aventura de Sir Ernest Shackleton e de seus homens. A gente, enquanto foi contando a história, foi levantando os pontos que fizeram de Shackleton um líder notável. Relembrando, a maneira de escolher seus comandados, a preocupação com o planejamento, a coragem de tomar decisões, a coragem de assumir seus erros e retroceder, a justiça, a bondade, a compreensão, a capacidade de conquistar a lealdade, a interação com seus comandados, a habilidade em manter a disciplina, a preocupação com o bem-estar de seus homens, a força de manter seus homens motivados, a vontade de lutar até a última força para vencer. No dia a dia de sua empresa, você não tem temperaturas de 50 graus negativos, ventos de 130 quilômetros, ondas de 20 metros, mas você encontra concorrentes ferozes, mercados que mudam o sabor das ondas, variações na economia totalmente imprevistas, caminhos inexplorados. É também uma aventura onde um ponto de market share pode significar a vida ou a morte de seus comandados. Existe muita coisa em comum entre a aventura de Shackleton e a sua aventura. Mas existe também uma grande diferença. Quantas vezes você reclamou que a sua empresa não dá a estrutura ideal que você precisa para desempenhar o seu papel de líder e conquistar o seu objetivo? Shackleton não tinha com quem reclamar. Ele precisava resolver os problemas com o que tinha à mão. Se ele tivesse um rádio, um submarino movido a energia nuclear, agasalhos de Kevlar, navegador por satélite, micro-ondas e TV a cores, nós não estaríamos contando a sua história. Ele, como um verdadeiro líder, planejou e se equipou da melhor maneira possível, mas depois lutou com toda a sua capacidade para vencer todos os obstáculos com o que tinha à mão. E venceu, sem reclamar, trabalhando duro,
e com muita, muita coragem. Se alguma vez passar pela sua cabeça a vontade de desistir, de entregar os pontos, lembre-se da aventura de Shackleton e de seus 27 comandados. Sempre que você achar que tem uma missão impossível pela frente, lembre-se da expedição imperial transantártica e exerça sua liderança para alcançar o seu objetivo. Bom trabalho!